Olá, eu sou o contador de histórias do canal Soneca Literária. Estou aqui para acompanhar o seu descanso. Antes de se entregar ao sono, deixe seu like e inscreva-se no canal e me conte de onde você nos ouve agora e que horas são aí. Respire fundo, acomode-se e relaxe. História 1. A Biblioteca das Vozes Esquecidas. No extremo oposto do vilarejo, escondida entre vielas estreitas e cobertas de neblina, havia uma biblioteca antiga. Sua fachada de pedra estava coberta de trepadeiras e o letreiro de madeira rangia levemente ao vento, como se respirasse. Poucos se aventuravam até lá, pois a entrada parecia hesitar entre aberta e fechada, mudando conforme quem se aproximava. Camilo, responsável pela biblioteca há anos, dizia que o lugar tinha vida própria, não no sentido de movimento, mas de presença. Livros que pareciam sussurrar, corredores que se alongavam, páginas que mudavam de conteúdo quando ninguém olhava. Era um espaço que guardava memórias de quem entrará e de quem jamais chegaria a entrar. Naquela tarde, a luz do sol filtrava-se pelas janelas altas, mas mesmo assim, as sombras dentro da biblioteca se estendiam longas e densas. O chão rangia sob seus pés, mas ele sentia ecos de passos que não eram seus, acompanhando cada movimento. O aroma de livros antigos misturava-se ao cheiro do mar distante, trazendo lembranças de lugares que Camilo nunca visitará, mas que pareciam familiares. Ele percorreu as prateleiras com cuidado. Livros sem títulos, cadernos em branco, manuscritos amarelados, todos pareciam aguardá-lo. Ao tocar um volume específico, sentiu uma vibração sutil, e as páginas começaram a se preencher lentamente, como se a própria biblioteca quisesse lhe contar algo. Quem escuta encontra as histórias que o tempo não esqueceu. Quem percebe, respira com as memórias de todos os passos. Camilo suspirou e leu novamente, absorvendo cada palavra. O vilarejo, o mar imóvel, o quarto do sussurro, o jardim que esquecia o sol e o mercado que nunca dormia, todos estavam conectados de maneira invisível. A biblioteca, agora, tornava-se mais um elo. Guardava não apenas palavras, mas vozes, respirações, cadências do tempo suspenso que permeava o vilarejo inteiro. Enquanto caminhava pelos corredores, notou pequenas luzes pulsando nas extremidades das prateleiras. Não eram lâmpadas, nem reflexos. Pareciam fragmentos de memórias, cada uma com seu próprio ritmo, formando uma sinfonia silenciosa, cadenciada, que só poderia ser sentida, nunca completamente compreendida. Camilo sentou-se em uma das mesas, abertas para um grande vidro que dava para a rua de pedra do vilarejo. O caderno sobre a mesa, antes em branco, começou a registrar palavras automaticamente. O tempo observa, a memória respira, os passos permanecem. Quem entra, percebe o ritmo invisível do vilarejo. O vento que atravessava a biblioteca trouxe o cheiro do mar imóvel e o sussurro distante do farol, que nunca acendera. Era impossível distinguir onde terminava a biblioteca e começava o vilarejo. Tudo pulsava com o mesmo compasso invisível. Memória, espaço, tempo e presença. Camilo percebeu que a biblioteca não exigia leitura ou compreensão. Exigia atenção, paciência e disposição para sentir o silêncio vivo, para reconhecer que cada livro, cada prateleira, cada corredor era parte de um ritmo maior, invisível, mas constante. Ao abrir um livro sem título, as páginas mostraram imagens fugazes. O quarto do sussurro, iluminado por luz suave. A varanda da casa azul refletida no espelho do porão. O jardim que esquecia o sol, com folhas que se curvavam suavemente. O mercado que nunca dormia, com sombras e passos invisíveis. Camilo percebeu que cada lugar que conhecia, cada memória, estava registrada, respirando em sincronia com o vilarejo, com o mar imóvel, com o tempo que não passava, mas apenas observava. À medida que a luz do dia diminuía, a biblioteca parecia alongar-se em corredores que não tinham fim. As prateleiras se multiplicavam, cada uma contendo livros que pareciam sussurrar histórias de lugares e tempos que Camilo jamais visitará, mas que lhe eram estranhamente familiares. O aroma dos livros antigos misturava-se ao cheiro da maresia que entrava pelas janelas abertas,
criando uma sensação de calma e leve melancolia. Ele abriu um caderno de capa gasta, e palavras surgiram lentamente, como se fossem respiradas pelo próprio edifício. Quem entra, escuta. Quem escuta, sente. Quem sente, conhece a cadência do tempo. O sussurro da biblioteca não vinha apenas das páginas. Vinha das sombras, das prateleiras, das frestas entre as janelas. Era uma presença constante, invisível, mas reconhecível por quem estivesse disposto a perceber. Camilo sentiu o mesmo ritmo que sentirá no mercado e no jardim que esquecia o sol. Lento, constante, profundo, ligando todos os lugares do vilarejo como partes de um mesmo organismo silencioso. Em um corredor mais afastado, notou um pequeno espelho antigo encostado na parede. O reflexo não mostrava apenas a biblioteca, mas fragmentos do quarto do sussurro, do farol imóvel, do mercado e do jardim. Cada imagem pulsava suavemente, como se respirasse, confirmando que todos esses lugares existiam em sintonia. Ele passou a caminhar lentamente, sentindo cada passo reverberar pelo chão de madeira. O caderno em suas mãos continuava a escrever palavras que surgiam sozinhas. O tempo observa, e quem escuta caminha com ele. O silêncio guarda, e quem percebe respira junto. Camilo percebeu que não precisava entender todas as palavras ou imagens. Bastava sentir. O vilarejo, o mar imóvel, os faróis, os quartos, os jardins, os mercados, todos pulsando juntos, conectados por uma cadência que transcendia a compreensão. Enquanto explorava, encontrou uma prateleira com livros sem títulos, cujas capas pareciam absorver a luz. Ao tocar um deles, sentiu ondas de memórias atravessarem seu corpo. Passos sobre areia molhada, risos antigos, sussurro de vozes que pertenciam a quem já não estava ali. Era o mesmo ritmo que sentirá nos outros lugares do vilarejo, um pulso silencioso, constante, que unia passado, presente e memória. Ele sentou-se em uma mesa próxima a uma janela, observando o vilarejo silencioso do lado de fora. O caderno registrava sozinho as palavras que pareciam surgir da própria biblioteca. Quem respira com as memórias percebe o ritmo invisível. Quem percebe caminha com o vilarejo, mesmo estando sozinho. O tempo parecia dobrar-se dentro da biblioteca. Não havia pressa, nem urgência. Cada sombra, cada página, cada palavra pulsava em sincronia com o vilarejo, o mar imóvel e os espaços que guardavam memórias. Camilo percebeu que a biblioteca não era apenas um lugar de livros, mas um elo silencioso entre todos os cantos do vilarejo, um guardião do ritmo invisível que unia casas, jardins, mercados e faróis. Quando a noite caiu, a biblioteca transformou-se. A luz das velas e da lua filtrava-se pelas janelas altas, criando sombras longas que se moviam como se tivessem vontade própria. O sussurro tornou-se mais presente, não em palavras audíveis, mas em ritmo, cadência, respiração invisível que acompanhava cada passo de Camilo. Ele percebeu que a biblioteca não era apenas um espaço físico. Cada livro, cada corredor, cada sombra continha fragmentos de memória do vilarejo. O quarto do sussurro, o farol imóvel, o jardim que esquecia o sol, o mercado que nunca dormia, todos estavam registrados ali, pulsando em harmonia silenciosa. Ao abrir um livro sem título, as páginas mostraram imagens fugazes. Folhas do jardim que se curvavam suavemente. Corredores do mercado com passos invisíveis. A varanda da casa azul refletida no espelho. A escada do farol imóvel, vazia, silenciosa, mas vibrando com presença. Cada imagem pulsava, respirava, como se a biblioteca mantivesse viva a cadência de todos os lugares. Camilo sentiu seu coração sincronizar com aquele ritmo invisível, uma sensação de pertencimento profunda e silenciosa. Ele seguiu por corredores que pareciam alongar-se infinitamente, cada passo ecoando de forma irregular, como se o espaço observasse seus movimentos. Em uma prateleira, encontrou pequenos cadernos encostados uns nos outros, cada um registrando histórias de passos e presenças que não eram dele. Ao tocar um caderno, sentiu a memória atravessar o corpo. Risos antigos, vozes que se apagaram, passos sobre areia molhada e folhas caindo lentamente.
Camilo percebeu que a biblioteca não exigia compreensão. Exigia atenção e paciência, a capacidade de sentir a cadência do vilarejo, o ritmo que unia cada espaço do tempo suspenso. As palavras que surgiam nos cadernos não eram instruções. Eram respirações, ecos, sinais do ritmo invisível que conectava todos os lugares que já conhecera. Em um corredor mais afastado, descobriu um espelho antigo. Não refletia a biblioteca, mas imagens de todos os lugares do vilarejo. O farol, a casa azul, o jardim, o mercado. Cada fragmento pulsava suavemente, como se estivesse vivo, respirando, esperando que alguém percebesse a conexão. Camilo sentou-se em um banco próximo, fechou os olhos e deixou o ritmo invisível do vilarejo atravessar cada parte de seu ser. Não havia pressa, não havia expectativa. A biblioteca respirava lentamente, em sincronia com o mercado, o jardim e o farol, mantendo o vilarejo inteiro dentro de um compasso silencioso e constante. Enquanto a lua iluminava suavemente os corredores, o sussurro da biblioteca tornou-se quase audível. Quem percebe o ritmo, caminha com o vilarejo. Quem escuta, respira com as memórias. Quem observa, pertence ao silêncio. Camilo sentiu uma calma profunda, como se finalmente compreendesse o propósito daquele espaço. Não registrar, não julgar, apenas guardar, conectar e pulsar com cada memória e cada presença. Com o avanço da madrugada, a biblioteca permaneceu silenciosa, mas viva. As velas lançavam sombras longas e dançantes. Os livros sussurravam histórias que não poderiam ser ouvidas, mas apenas sentidas. Camilo caminhava lentamente pelos corredores, respirando a cadência invisível que unia cada espaço do vilarejo, o farol imóvel, o quarto do sussurro, o jardim que esquecia o sol, o mercado que nunca dormia. Cada prateleira, cada livro, cada caderno pulsava com memória, registrando presença e ritmo. O sussurro invisível não era ameaça, mas convite. Ouvir, sentir, perceber o vilarejo como organismo vivo. Camilo abriu novamente o caderno antigo. Palavras surgiam sozinhas, quase respirando, transmitindo cadência e silêncio. Quem escuta, caminha com o tempo. Quem percebe, respira com as memórias. Quem observa, pertence ao vilarejo. Ao olhar pelas janelas, o vilarejo permanecia sereno. A maré imóvel refletia a lua. A neblina cobria as vielas e o mercado ainda respirava seu ritmo silencioso. A biblioteca não era apenas um espaço físico. Era elo, guardião, conexão viva entre memórias, lugares e tempo. Camilo sentou-se em um banco, fechou os olhos e respirou profundamente. Sentiu passos invisíveis ao seu redor, ecos de vozes antigas, sussurros do farol, respiração do jardim e do mercado. Tudo pulsava em harmonia, em compasso silencioso, constante e paciente. Não havia pressa, nem compreensão completa. Bastava atenção e presença. Cada livro, cada corredor, cada sombra era parte de um ritmo maior, invisível, mas reconhecível por aqueles que realmente escutassem. O espelho antigo refletia fragmentos de todos os lugares do vilarejo, respirando com cadência própria. Camilo percebeu que cada memória guardada não era apenas do passado, mas também do presente, aguardando observadores que pudessem sentir o pulso invisível do vilarejo. Enquanto a luz da manhã surgia lentamente, o sussurro tornou-se quase imperceptível. Camilo abriu os olhos e sorriu levemente. Ele compreendeu que a biblioteca, silenciosa e imóvel, guardava o ritmo do vilarejo e o compartilhava com quem tivesse paciência e atenção. Ao sair pela porta antiga, o ar da manhã trouxe o aroma da maresia e da terra úmida. O vilarejo permanecia sereno, o mar imóvel refletindo o céu claro. Camilo sabia que carregava consigo o compasso invisível do vilarejo, respirando junto com memórias, sombras e espaços conectados. A biblioteca ficou atrás dele, silenciosa, pulsando suavemente, esperando por outros passos atentos. E enquanto caminhava pelas ruas de pedra, sentiu que agora fazia parte do ritmo invisível que unia farol, quarto, jardim, mercado e cada memória que o vilarejo guardava. Não precisava olhar para trás. Ele sentia o vilarejo inteiro dentro de si.
respirando junto, constante, silencioso. História 2. O relógio da torre silenciosa. No centro do vilarejo, erguia-se a torre do relógio antigo, imóvel e silenciosa. As paredes de pedra eram cobertas por musgo e pequenas trepadeiras que subiam lentamente, como se o tempo também se curvasse à presença da torre. Dizia-se que o relógio nunca marcava as horas corretas, mas pulsava com um compasso próprio, um ritmo invisível que ninguém conseguia perceber de imediato. Helena, responsável por registrar os eventos do vilarejo, subiu a escada de madeira com cuidado. O render de cada degrau parecia ecoar não apenas na torre, mas em todos os lugares que conhecia. O farol imóvel, o quarto do sussurro, o jardim que esquecia o sol, o mercado que nunca dormia e a biblioteca das vozes esquecidas. O vilarejo inteiro parecia respirar em conjunto, conectado por cadência silenciosa, quase imperceptível. Ao alcançar o topo, Helena observou o mecanismo do relógio. As engrenagens eram complexas, mas não seguiam o ritmo do tempo comum. Cada movimento parecia registrado, lembrando eventos que jamais haviam sido anotados, passos que se perderam na areia, risos que ecoaram no quarto do sussurro, sombras que se curvaram no jardim que esquecia o sol. Ela percebeu que o relógio não era apenas um instrumento de medir horas. Era um guardião do ritmo do vilarejo, conectando cada memória, cada espaço, cada presença que residia no lugar. O tic-tac que finalmente pôde ouvir não correspondia às horas, mas a um compasso lento e profundo, que reverberava nos ossos, no peito e até na mente. A vista do alto revelou o vilarejo imóvel sob a lua crescente. O mar refletia a luz suave, sereno e silencioso. O mercado permanecia aberto, sombras e passos invisíveis dançando entre as prateleiras. A biblioteca exalava sussurros que apenas Camilo poderia perceber. O jardim dobrava-se sobre si mesmo, mantendo memórias vivas. O quarto do sussurro respirava lentamente. O relógio registrava tudo. Cada momento, cada memória, cada respiração silenciosa do vilarejo. Helena percebeu que o tempo não passava, apenas se acumulava, respirando, pulsando, conectando cada espaço. Ela aproximou-se do ponteiro maior. Ao encostar nele, sentiu uma leve vibração que percorreu seu corpo. Não era dolorosa nem estranha, apenas profunda, como se estivesse sintonizando seu próprio ritmo com o pulso do vilarejo. O sussurro do relógio era silencioso, mas carregado de memória. Quem observa, percebe. Quem percebe, respira. Quem respira, caminha com o tempo. Enquanto a noite avançava, Helena permaneceu no topo da torre, sentindo cada pulsação invisível. O relógio não precisava marcar as horas corretas. Ele guardava o vilarejo inteiro, cada memória, cada sombra, cada espaço que respirava em cadência constante, paciente e serena. Helena permaneceu no topo da torre, observando as engrenagens girarem lentamente. O som do tic-tac, profundo e compassado, parecia reverberar não apenas na madeira da escada, mas no próprio vilarejo. Era um ritmo invisível, cadenciado, que conectava cada espaço e cada memória que ali residia. Ao redor, a lua lançava sombras que se alongavam pelas ruas de pedra. O mercado que nunca dormia exibia passos invisíveis entre prateleiras silenciosas. O jardim que esquecia o sol curvava suas folhas lentamente, como se reconhecesse a presença de Helena. O quarto do sussurro guardava o eco de passos antigos. A biblioteca pulsava suavemente, registrando cada memória que chegava através do vilarejo e do ar carregado de maresia. Helena tocou novamente o ponteiro maior. O movimento transmitiu imagens que se sobrepunham. Passos sobre areia molhada, sombras dançando nos corredores do mercado, páginas virando sozinhas na biblioteca, folhas se movendo no jardim, a escada do farol imóvel, solitária, respirando com paciência. Ela percebeu que o relógio não marcava o tempo de forma linear. Marcava a cadência do vilarejo, sua memória viva, respirando em cada objeto, em cada sombra, em cada espaço. Ao caminhar lentamente ao redor do mecanismo, sentiu que cada engrenagem se sincronizava com sua própria respiração. O sussurro do relógio não era de palavras, mas de ritmo.
Quem percebe caminha com o tempo. Quem observa respira com o vilarejo. Quem escuta encontra o compasso invisível. O coração de Helena começou a se ajustar à cadência. Não havia pressa, nem preocupação com o futuro. O passado e o presente existiam em harmonia silenciosa, e ela era parte do pulso invisível que mantinha o vilarejo inteiro vivo. Olhou pela janela da torre e contemplou a maré imóvel refletindo a lua. O vilarejo parecia quieto, mas cada sombra, cada memória, cada passo invisível respirava junto com o relógio. Ela compreendeu que a torre não era apenas um observatório, mas um elo entre todos os lugares e memórias do vilarejo, guardando cadências, pulsos e respirações que só podiam ser percebidos por aqueles que realmente escutassem. Em um instante de silêncio absoluto, Helena sentiu o relógio exalar algo quase tangível. Um ritmo suave que percorria seu corpo, sincronizando-a com a memória viva do vilarejo. O tempo não passava, ele apenas respirava. E quem percebia, respirava junto. Enquanto a noite avançava, Helena permaneceu no topo da torre, sentindo cada engrenagem do relógio vibrar em sintonia com o vilarejo. O som do tic-tac era profundo, compassado, quase musical, reverberando em seu peito, como se o próprio vilarejo respirasse através da torre. Ela fechou os olhos por um momento, deixando-se envolver pelo ritmo invisível. Não era apenas o relógio que pulsava. Era o mercado que nunca dormia, com passos que não eram de ninguém. O jardim que esquecia o sol, curvando-se suavemente sobre as memórias. O quarto do sussurro, silencioso e atento. A biblioteca, registrando cada fragmento de tempo que chegava pelos corredores e páginas. O vilarejo inteiro respirava em conjunto, conectado por um compasso silencioso que Helena apenas começava a compreender. Ela tocou novamente o ponteiro maior do relógio, e imagens começaram a surgir, fragmentadas, como memórias projetadas no ar. Crianças correndo pelas ruas de pedra. Vozes apagadas conversando nas vielas estreitas. Folhas caindo no jardim com cadência. Sombras se movendo lentamente pelo mercado e pela biblioteca. A escada do farol imóvel, subindo ao nada, vibrando com o silêncio. Cada fragmento pulsava no mesmo ritmo que o relógio. Cada memória respirava junto, como se todas as histórias do vilarejo estivessem guardadas dentro da torre. Helena sentiu seu corpo sincronizar-se com o compasso invisível, sua respiração alinhando-se ao tempo suspenso que o vilarejo mantinha. Ao olhar novamente pela janela, viu a maré imóvel refletindo a luz da lua, calma, silenciosa, como um espelho do vilarejo. O tic-tac do relógio não correspondia às horas comuns. Correspondia ao pulso da memória do vilarejo, à cadência de cada espaço, de cada sombra, de cada história que o tempo não havia apagado. Ela percebeu, enfim, que a torre não estava lá para medir o tempo. Estava lá para guardá-lo, conectá-lo, respirá-lo e compartilhá-lo com quem soubesse escutar. E quem escutasse, pertencia àquele ritmo silencioso e constante, capaz de unir passado, presente e memória. Helena fechou os olhos mais uma vez, permitindo que o compasso atravessasse seu corpo. Não havia medo, nem urgência. A torre, o vilarejo, o mercado, o jardim, o farol, a biblioteca, tudo pulsava junto, constante, silencioso, paciente. Ela sentiu que finalmente fazia parte daquele ritmo invisível, respirando com cada sombra, cada passo e cada memória. Com o avançar da madrugada, Helena permaneceu no topo da torre, sentindo cada engrenagem girar em cadência com o vilarejo. O tic-tac era profundo, compassado, reverberando através das paredes e alcançando cada canto do lugar. O mercado que nunca dormia, a biblioteca das vozes esquecidas, o quarto do sussurro, o jardim que esquecia o sol e o farol imóvel. Ela respirava junto com o compasso invisível. Não havia pressa, nem expectativa. O tempo suspenso não se media em horas, apenas se sentia. Cada passo, cada sombra, cada memória do vilarejo pulsava com o ritmo do relógio, profundo e constante. O ar da madrugada trazia a maresia do mar imóvel e o sussurro distante da vila. As luzes das casas refletiam suavemente no chão de pedra, e Helena percebeu que cada objeto, cada espaço,
Cada respiração estava conectado por esse compasso silencioso. O relógio não era apenas guardião do tempo. Era elo entre todas as memórias, histórias e lugares do vilarejo, respirando junto com aqueles que prestassem atenção. Ao caminhar lentamente pelo topo da torre, tocou cada ponteiro, cada engrenagem, cada superfície de madeira. As imagens surgiam novamente, como flashes suaves. Crianças brincando nas ruas de pedra. Folhas caindo lentamente no jardim. Sombras e passos invisíveis pelo mercado. Páginas virando sozinhas na biblioteca. A escada silenciosa do farol, respirando com paciência. Cada flash era parte do mesmo compasso. Cada memória respirava junto, como se o vilarejo inteiro estivesse vivo, pulsando em silêncio. Helena compreendeu que pertencia àquele ritmo. Não precisava compreender ou controlar. Apenas sentir, perceber, respirar junto. O primeiro clarão da manhã começou a penetrar pelas janelas da torre. O vilarejo continuava imóvel e sereno, refletindo a luz suave do mar. O tic-tac do relógio persistia, mas já não soava apenas na torre. Soava no peito de Helena, em sintonia com cada passo e cada memória do lugar. Ela se sentou no parapeito, contemplando o vilarejo, sentindo o compasso invisível. Não havia medo, nem solidão. Havia conexão, pertencimento, cadência silenciosa. O relógio, a torre, o vilarejo inteiro respiravam juntos, constante e paciente, mantendo vivo cada fragmento de história, cada sombra, cada passo que jamais seria esquecido. Ao descer da torre, Helena percebeu que carregava consigo o ritmo do vilarejo. Cada memória, cada espaço, cada sombra pulsava em seu peito, invisível, silencioso, mas profundamente presente. O vilarejo respirava, o tempo respirava, e ela caminhava junto, parte do compasso silencioso que unia passado, presente e memória, constante, sereno e eterno. História 3. O corredor que esquecia a luz. No extremo oposto do vilarejo, existia uma construção antiga, esquecida pelo tempo e pela memória dos moradores. Suas paredes de pedra guardavam corredores longos e estreitos, onde a luz parecia hesitar em penetrar. Dizia-se que quem entrava sentia uma estranha sensação de ausência, como se o espaço sugasse a claridade, deixando apenas sombras que respiravam devagar. Isabela, jovem curiosa, decidiu explorar o local. Ao atravessar o arco da porta principal, sentiu o ar pesado, carregado de memória e silêncio. O corredor à sua frente parecia alongar-se infinitamente, como se não obedecesse à perspectiva normal. Cada passo reverberava suavemente nas paredes, produzindo ecos que não pertenciam apenas à construção, mas a algum ritmo invisível que permeava o vilarejo. O vilarejo, percebeu, estava de alguma forma conectado. O mercado que nunca dormia, o quarto do sussurro, o jardim que esquecia o sol, a biblioteca das vozes esquecidas e a torre do relógio silencioso, todos esses lugares compartilhavam um pulso invisível, constante e sereno, que chegava até aquele corredor esquecido. Isabela sentiu os primeiros sussurros. Não eram palavras, mas cadência, respiração, memória. Cada sombra que se movia junto com a sua passagem parecia carregar lembranças de passos antigos. Crianças correndo pelas ruas de pedra. Vozes apagadas conversando nos cantos. Folhas caindo no jardim. Páginas virando sozinhas na biblioteca. O tic-tac distante do relógio da torre. Ao colocar a mão em uma das paredes frias, a pedra vibrou levemente. Ela percebeu imagens fugazes projetadas sobre a superfície. Corredores que conhecera antes, o farol imóvel, o mercado silencioso e a biblioteca pulsando suavemente. Tudo respirava junto, como se o vilarejo inteiro estivesse concentrado naquele espaço esquecido. Isabela avançou, seguindo o ritmo invisível que a guiava. Não havia necessidade de pressa ou de compreensão. O corredor não exigia que ela entendesse. Exigia apenas atenção e paciência, para sentir a cadência que unia memórias e espaços. No fundo do corredor, uma porta pequena surgiu, inesperadamente. Não possuía maçaneta e parecia hesitar entre aberta e fechada. Ao encostar a mão, uma sensação de vertigem suave percorreu seu corpo.
Era como atravessar não apenas um espaço físico, mas uma passagem para as memórias respirantes do vilarejo, conectando o mercado, a biblioteca, o farol, o jardim e a torre do relógio. Isabela atravessou a porta pequena e sentiu que o corredor se expandia silenciosamente ao seu redor. A luz do vilarejo, fraca, parecia dissolver-se nas paredes, deixando apenas sombras que se moviam lentamente, respirando junto com cada passo seu. Não havia eco de vozes humanas, mas o lugar estava cheio de lembranças, pulsando com a cadência invisível que unia todos os cantos do vilarejo. Ela sentiu novamente o mesmo ritmo que já conhecera, o tic-tac profundo do relógio da torre silenciosa, o sussurro delicado da biblioteca, o pulsar invisível do mercado que nunca dormia, o balançar suave das folhas no jardim que esquecia o sol e a quietude do quarto do sussurro. Tudo convergia naquele corredor, formando um compasso silencioso, constante, que parecia atravessar o tempo. Ao tocar uma das paredes frias, imagens começaram a surgir, fragmentadas e leves. Passos sobre pedras molhadas, tão antigos quanto recentes. Páginas que viravam sozinhas na biblioteca. Sombras dançando entre prateleiras e corredores do mercado. A escada silenciosa do farol imóvel. Folhas caindo devagar no jardim. Cada imagem pulsava no mesmo ritmo, como se o corredor fosse um ponto de convergência das memórias respirantes do vilarejo. Isabela percebeu que não precisava compreender ou nomear cada sensação. Bastava sentir, permitir que o ritmo invisível atravessasse seu corpo, conectando passado, presente e memória em cadência silenciosa. Enquanto avançava, encontrou pequenas fendas nas paredes. Do interior delas, surgiam vozes quase imperceptíveis, ecoando em compasso com o sussurro do corredor. Não eram palavras, mas cadência, respiração, fragmentos de memórias guardadas por cada espaço do vilarejo. O corredor parecia dobrar-se sobre si mesmo, tornando cada passo mais profundo e lento. Isabela sentiu que havia atravessado não apenas um espaço físico, mas uma linha de cadência viva, respirando junto com o vilarejo inteiro. O mercado, a biblioteca, o jardim, o farol e a torre do relógio estavam todos conectados ali, invisíveis, constantes e silenciosos, transmitindo um compasso que apenas os atentos poderiam perceber. Ao chegar ao final do corredor, encontrou outra porta. Dessa vez, era maior, sólida, mas emanava a mesma sensação de hesitação entre aberta e fechada. Ela respirou fundo e colocou a mão sobre a madeira fria. Mais uma vez, sentiu vertigem, mas também reconhecimento. Estava diante de uma passagem para a memória viva do vilarejo, um elo invisível que unia todos os lugares, passos e sombras que já conhecera. Isabela abriu lentamente a porta maior e entrou em um espaço que parecia dobrar o tempo. O ar estava frio, mas carregado de memória. Cada passo que dava reverberava não apenas no corredor, mas em todos os cantos do vilarejo. Era o mesmo ritmo que já sentirá na torre do relógio, no mercado, no jardim, no quarto do sussurro e na biblioteca. Um compasso invisível, constante, sereno e profundo, conectando o passado, presente e memória. As paredes, antes sólidas, agora exibiam imagens quase palpáveis. Crianças correndo pelas ruas de pedra, sombras e passos invisíveis. Folhas caindo devagar no jardim que esquecia o sol. Páginas virando sozinhas na biblioteca, sussurrando histórias que jamais seriam lidas por completo. O farol imóvel, silencioso e atento, mantendo seu próprio compasso. A torre do relógio, pulsando lentamente, conectando todos os espaços do vilarejo. Cada imagem vibrava com o mesmo ritmo que o corredor impunha. Isabela percebeu que não precisava compreender tudo. Bastava sentir o compasso invisível atravessando seu corpo, respirando junto com cada memória guardada, cada passo, cada sombra. O espaço parecia infinito, mas ao mesmo tempo íntimo. Não havia pressa, nem expectativa. Tudo se desenrolava com calma, cadência e paciência. O corredor que esquecia a luz não era um lugar de medo, mas de percepção. Um espaço que revelava o vilarejo em sua memória viva, respirante e silenciosa. Isabela tocou uma das paredes e sentiu a textura da pedra vibrar suavemente. Uma série de imagens surgiu,
interligadas, formando uma rede invisível. O mercado com passos que não pertenciam a ninguém. O jardim que curvava suas folhas devagar. O quarto do sussurro, guardando ecos. A biblioteca, respirando memórias. O relógio da torre, pulsando com cadência. Ela percebeu que o vilarejo inteiro estava vivo naquele corredor. Cada objeto, cada sombra, cada memória pulsava no mesmo ritmo. Invisível, mas constante. O corredor era um elo, um ponto de convergência do pulso do vilarejo, que só podia ser sentido por quem estivesse disposto a ouvir e caminhar junto. Isabela fechou os olhos, deixando o ritmo atravessar seu corpo. O compasso era sereno, profundo, levemente melancólico. Não existia medo, apenas atenção, percepção e pertencimento. O corredor que esquecia a luz não precisava de presença física. Precisava de alguém que respirasse junto com ele. Ela avançou lentamente, sentindo cada passo como parte do compasso do vilarejo. Cada sombra que se movia com ela carregava memórias. Cada fenda nas paredes exalava respiração e cadência. O sussurro era constante, invisível, mas profundamente presente. Ela era parte do pulso, do compasso, da memória viva do vilarejo. Ao atravessar o espaço silencioso da porta maior, Isabela sentiu que o corredor se expandia, envolvendo-a completamente. A luz que hesitava em entrar agora parecia dissolver-se em tons de sombra e memória. Cada passo reverberava suavemente, sincronizando-se com o compasso invisível que unia todos os lugares do vilarejo. O mercado que nunca dormia, o jardim que esquecia o sol, o quarto do sussurro, a biblioteca das vozes esquecidas e a torre do relógio silenciosa. Ela percebeu que o corredor não era apenas físico. Era um espaço respirante, guardião das memórias do vilarejo, conectado a cada objeto, sombra e respiração. O ritmo do lugar não correspondia ao tempo comum. Correspondia ao compasso invisível que permeava cada espaço, cada memória, cada história do vilarejo. Enquanto avançava, paredes, portas e fendas exalavam fragmentos de memória. Passos sobre pedras molhadas. Crianças correndo pelas ruas de pedra. Folhas caindo suavemente no jardim. Páginas virando na biblioteca, quase sussurrando. O tic-tac constante do relógio da torre. A escada silenciosa do farol, vibrando com o compasso invisível. Cada fragmento pulsava com o mesmo ritmo, formando uma cadência invisível, serena e constante. Isabela percebeu que não precisava compreender. Bastava sentir, respirar junto, perceber o vilarejo como organismo vivo. Cada sombra que a acompanhava, cada parede, cada fragmento de memória, fazia parte do mesmo compasso, do mesmo pulso silencioso. No fundo do corredor, encontrou uma última porta, maior que as anteriores, emanando uma presença sutil, hesitante entre aberta e fechada. Ao encostar a mão, sentiu vertigem e reconhecimento. Atravessava não apenas uma passagem física, mas uma síntese do vilarejo inteiro, um elo invisível que unia passado, presente e memória em cadência serena. Ela entrou lentamente, sentindo o pulso do vilarejo atravessar seu corpo. Cada sombra, cada espaço, cada memória respirava junto com ela. O sussurro do corredor, profundo e constante, não exigia palavras, exigia percepção e atenção. Isabela fechou os olhos e respirou profundamente, sentindo o compasso invisível preencher seu peito. O tempo não passava ali. Ele apenas existia, respirando, pulsando, conectando todos os lugares e memórias do vilarejo em harmonia silenciosa. Ela sentiu pertencimento. Não havia medo, nem solidão. Havia cadência, ritmo e presença, constante, invisível, profundo. Ao sair do corredor, a luz do amanhecer filtrava-se lentamente pelas paredes, refletindo no chão de pedra. O vilarejo permanecia sereno, imóvel, mas respirando em conjunto com todos os passos, sombras e memórias guardadas. Isabela sabia que carregava consigo o ritmo invisível do vilarejo, pulsando em seu corpo, conectando o mercado, jardim, biblioteca, torre do relógio, farol e cada memória do passado. O corredor que esquecia a luz tornou-se, para ela, um elo permanente. Não apenas um espaço físico,
mas um ritmo vivo, silencioso e constante, que a lembraria sempre da cadência do vilarejo e da presença invisível de cada memória que respirava junto com ela. História 4. O farol que guardava a névoa. Na extremidade do vilarejo, onde o mar se encontrava com a pedra e a neblina se acumulava lentamente, erguia-se o farol imóvel. Sua estrutura antiga parecia resistir ao tempo, silenciosa, firme, observando o mar imóvel e o vilarejo que respirava junto com ele. Dizia-se que o farol não servia para guiar embarcações, mas para guardar a névoa, mantendo dentro de si a memória e o ritmo invisível do lugar. Fernando, morador curioso e observador, aproximou-se do farol numa manhã cinzenta. Ao tocar a pedra fria, sentiu a vibração suave do pulso do vilarejo, o mesmo que percorria o mercado, o jardim que esquecia o sol, o quarto do sussurro, a biblioteca e a torre do relógio. Tudo parecia respirar em cadência constante, silenciosa, profunda. Ao entrar, o farol exalava uma névoa tênue que preenchia o espaço interno. Não era sufocante, era acolhedora, levemente melancólica, como se cada partícula carregasse histórias antigas. Cada passo de Fernando reverberava no interior da torre, harmonizando-se com o compasso invisível que conectava cada espaço do vilarejo. No centro, o mecanismo antigo, silencioso, guardava engrenagens que não marcavam tempo, mas registravam memórias. Fernando tocou-as e sentiu imagens surgirem diante de seus olhos. Crianças correndo pelas ruas de pedra, sombras dançando nas vielas, passos invisíveis no mercado, que nunca dormia, folhas caindo lentamente no jardim, páginas virando sozinhas na biblioteca das vozes esquecidas, o tic-tac compassado da torre do relógio silenciosa, corredores que esqueciam a luz, respirando junto com o vilarejo. O farol parecia concentrar todos esses elementos, mantendo-os seguros dentro da névoa. Fernando sentiu seu corpo sincronizar com o compasso invisível, como se estivesse se tornando parte do ritmo constante do vilarejo. Ele subiu lentamente a escada em espiral, cada degrau ecoando como uma respiração do espaço. A névoa se movia com delicadeza, formando figuras e sombras que lembravam memórias do passado, imagens que pulsavam suavemente, em compasso com o ritmo do vilarejo. O farol não iluminava, guardava, respirando junto com cada espaço e cada memória. Ao alcançar o topo, Fernando olhou para o mar imóvel. A névoa refletia a luz cinza da manhã, ondulando lentamente, silenciosa e paciente. Ele compreendeu que o farol não era apenas uma construção física, mas um guardião do compasso do vilarejo, conectando passado, presente e memória em cadência invisível e constante. Fernando permaneceu no topo do farol, absorvendo o ritmo invisível que emanava da névoa. Cada partícula parecia carregar memórias do vilarejo, pulsando em sintonia com o mercado que nunca dormia, o jardim que esquecia o sol, o quarto do sussurro, a biblioteca das vozes esquecidas, a torre do relógio silenciosa e o corredor que esquecia a luz. Ele observou a névoa ondular suavemente, formando imagens fugazes. Crianças correndo pelas ruas de pedra, sombras dançando entre prateleiras do mercado, folhas caindo lentamente no jardim, páginas virando sozinhas na biblioteca, o tic-tac compassado do relógio da torre, a escada silenciosa do farol, imóvel. Cada imagem pulsava no mesmo ritmo. Fernando percebeu que não precisava compreender ou analisar. Bastava sentir a cadência invisível atravessando seu corpo, respirando junto com cada memória do vilarejo. Ele caminhou lentamente pelo interior do farol, tocando as paredes frias. Sentiu vibrações suaves, como se o próprio espaço estivesse respirando. A névoa parecia consciente, envolvendo cada fragmento de memória, cada sombra e cada passo invisível. Era como se o farol fosse um coração silencioso, bombeando ritmo e compasso para o vilarejo inteiro. Ao observar as engrenagens antigas, Fernando percebeu que elas não mediam horas, mas registravam a cadência de cada presença, cada memória, cada respiração do vilarejo. O tic-tac não correspondia ao tempo comum, correspondia ao pulso da memória viva, invisível e constante. Ele sentou-se próximo à janela, olhando para o mar imóvel e a névoa que se espalhava suavemente.
O vilarejo permanecia sereno, mas respirava com ele. O farol guardava não apenas a névoa, mas o compasso que unia todos os lugares e memórias, um ritmo silencioso e constante que atravessava tempo e espaço. Fernando sentiu uma calma profunda, como se finalmente entendesse o propósito daquele lugar. Não registrar o passado, não controlar o presente, apenas pulsar em sintonia com a memória e o ritmo do vilarejo. O suspense não era de medo, era de percepção, atenção e pertencimento. Cada sombra, cada espaço, cada fragmento respirava junto com ele. Enquanto a luz da manhã começava a clarear o céu, a névoa se movia lentamente, refletindo tons suaves sobre o mar e o vilarejo. Fernando sentiu que fazia parte da cadência invisível, constante e serena, capaz de unir passado, presente e memória. O farol não guiava embarcações, guiava aqueles que sabiam perceber o ritmo silencioso que mantinha vivo o vilarejo. Fernando permaneceu no topo do farol, observando a névoa se mover lentamente sobre o mar imóvel. Cada ondulação parecia carregar memórias do vilarejo, respirando junto com o compasso invisível que já percorria o mercado, o jardim que esquecia o sol, o quarto do sussurro, a biblioteca, a torre do relógio e o corredor que esquecia a luz. Enquanto a bruma se espessava, imagens surgiam em seu campo de visão, quase tangíveis. Crianças correndo pelas ruas de pedra, sombras e passos invisíveis entrelaçados. Folhas caindo devagar, com cadência, no jardim silencioso. Páginas da biblioteca virando lentamente, sussurrando histórias antigas. O tic-tac compassado da torre do relógio reverberando. A escada silenciosa do farol, subindo ao nada com paciência infinita. Cada imagem respirava no mesmo ritmo, formando um compasso invisível, sereno e constante. Fernando compreendeu que o farol não existia apenas para guardar névoa, mas para centralizar o pulso do vilarejo inteiro, permitindo que aqueles atentos pudessem sentir a cadência silenciosa que unia todos os lugares e memórias. Ele tocou as paredes do farol, sentindo vibrações sutis, como se o espaço estivesse vivo, pulsando em sintonia com o vilarejo. O ritmo atravessava seu corpo, sincronizando cada respiração, cada pensamento, cada sensação com o compasso invisível que mantinha o vilarejo respirando. Ao caminhar pelo interior da torre, percebeu que a névoa não era apenas uma presença física, mas uma representação tangível da memória viva do vilarejo. Ela guardava histórias, sombras, passos invisíveis, lembranças e momentos que jamais poderiam ser registrados por palavras ou tempo comum. Fernando sentiu-se imerso na cadência do lugar, parte de algo maior, silencioso, constante e paciente. O suspense não vinha do medo, mas da percepção intensa de que cada sombra, cada espaço, cada fragmento de memória respirava junto com ele. O farol transformava-se em elo, guardando o ritmo invisível que unia passado, presente e memória, respirando suavemente, em harmonia com todos os cantos do vilarejo. Enquanto a manhã avançava lentamente, a luz filtrava-se pela névoa, refletindo tons suaves sobre o mar imóvel e o vilarejo. Fernando percebeu que não precisava observar tudo para compreender. Bastava sentir o pulso invisível atravessando seu corpo, unindo-o ao compasso silencioso e eterno do vilarejo. Ao permanecer no topo do farol, Fernando sentiu a névoa envolver cada fragmento do vilarejo. Não era apenas bruma física, era memória viva, pulsando com o mesmo compasso invisível que conectava o mercado que nunca dormia, o jardim que esquecia o sol, o quarto do sussurro, a biblioteca, a torre do relógio e o corredor que esquecia a luz. Cada passo que dava, cada respiração, ressoava junto com o ritmo profundo do vilarejo. O suspense não vinha de perigo, mas da percepção intensa de que tudo estava vivo, respirando, pulsando, em harmonia silenciosa e constante. A névoa guardava o passado e o presente simultaneamente, revelando que o tempo ali não passava, apenas existia em cadência serena. Fernando caminhou lentamente, tocando a pedra fria do farol. Sentiu vibrações suaves, como se o espaço inteiro estivesse respirando, ecoando memórias. Crianças correndo pelas ruas de pedra, folhas caindo devagar no jardim, passos invisíveis no mercado, páginas virando sozinhas na biblioteca.
o tic-tac compassado da torre do relógio, sombras que percorriam o corredor que esquecia a luz. Cada fragmento respirava junto, formando uma cadência constante, invisível e paciente. Ele compreendeu que o farol não existia para guiar navios, mas para guardar e transmitir o pulso do vilarejo, conectando todos os lugares, sombras e memórias em sintonia silenciosa. Ao olhar para o mar imóvel refletindo a névoa, Fernando sentiu o pertencimento. Não havia pressa, nem urgência. O vilarejo, com todos os seus espaços e memórias, respirava junto com ele, constante, sereno e profundo. Ele fazia parte do ritmo invisível que mantinha vivo cada fragmento, cada sombra, cada espaço do lugar. A névoa começou a dissipar-se lentamente com a luz da manhã, mas o compasso permaneceu dentro dele. O farol guardava não apenas a memória, mas o ritmo que unia passado, presente e memória, tornando o vilarejo uma entidade silenciosa, paciente e serena. Fernando desceu do farol com passos lentos e cuidadosos. Sentiu o compasso invisível atravessar seu corpo, unindo-o aos outros lugares do vilarejo: o mercado, o jardim, a biblioteca, a torre, o quarto do sussurro e o corredor que esquecia a luz. Ele sabia que carregava consigo o ritmo constante do vilarejo, respirando junto com cada memória, cada sombra, cada passo invisível. Ao se afastar, o farol permaneceu imóvel, mas vivo. Guardava a névoa, o tempo, as memórias e o compasso invisível que unia todos os cantos do vilarejo. E Fernando, agora parte daquele ritmo silencioso, respirava com ele, sereno, constante, profundamente conectado à cadência que atravessava passado, presente e memória. História 5. O último sussurro do vilarejo. O vilarejo despertava lentamente, mas não de maneira comum. Não havia o despertar da luz ou do movimento humano apressado. Havia um ritmo silencioso, constante, como se o próprio espaço respirasse, carregando cada sombra, cada memória e cada passo invisível. Na praça central, um banco de pedra solitária permanecia imóvel, próximo ao mercado que nunca dormia. Ali sentava-se Camilo, observando o movimento silencioso do vilarejo. As sombras do mercado, do jardim que esquecia o sol, do quarto do sussurro, da biblioteca e da torre do relógio dançavam suavemente, respirando no mesmo compasso invisível que unia todo o lugar. O último sussurro do vilarejo não era de palavras. Era ritmo, cadência, memória. Cada espaço exalava um compasso invisível, e quem fosse capaz de escutá-lo podia perceber cada história, cada presença, cada fragmento de passado e presente que permanecia vivo. Camilo levantou-se e caminhou lentamente em direção ao corredor que esquecia a luz. As paredes estreitas pareciam dobrar-se sobre si mesmas, absorvendo a luz do dia e amplificando a cadência invisível do vilarejo. Ao passar pelo corredor, sentiu os sussurros antigos, passos, vozes apagadas, folhas caindo devagar no jardim, páginas virando sozinhas na biblioteca, o tic-tac compassado do relógio da torre, e a bruma do farol que guardava a névoa. Cada passo de Camilo sincronizava-se com o compasso do vilarejo. Não havia pressa, não havia tempo. Havia apenas o ritmo silencioso que unia passado, presente e memória em cadência constante e serena. No final do corredor, ele encontrou uma pequena porta de madeira. Ela parecia hesitar entre aberta e fechada, como todas as portas que guardavam memórias do vilarejo. Ao tocar a superfície fria, sentiu vertigem e reconhecimento simultâneos. Atravessava uma passagem para a memória viva do vilarejo, um elo invisível que conectava todos os lugares e histórias que conhecera. Camilo entrou lentamente, sentindo o compasso atravessar seu corpo. Cada sombra, cada objeto, cada espaço do vilarejo respirava junto com ele. O último sussurro não era um som, mas uma percepção. Quem escuta, caminha com o vilarejo. Quem percebe, respira com ele. Camilo avançou pelo corredor que esquecia a luz, sentindo cada passo reverberar nas paredes frias. A cadência invisível do vilarejo o acompanhava, sutil e constante, unindo todos os lugares que já conhecera. O mercado que nunca dormia, o jardim que esquecia o sol, o quarto do sussurro, a biblioteca das vozes esquecidas,
a torre do relógio silenciosa e o farol que guardava a névoa. O ar estava carregado de memória. Não havia som, mas cada fragmento do espaço pulsava com vida própria. As sombras pareciam respirar, acompanhando a cadência de cada presença, cada passo e cada memória que jamais se perderá. O vilarejo inteiro parecia ser um organismo silencioso, respirando através de seus espaços, paredes e corredores. Camilo sentiu imagens surgirem nas paredes do corredor. Crianças correndo pelas ruas de pedra, sombras dançando entre as casas, folhas caindo lentamente no jardim, páginas virando sozinhas na biblioteca, passos invisíveis no mercado, o tic-tac compassado do relógio da torre, a bruma do farol espalhando-se sobre o mar imóvel. Cada imagem pulsava no mesmo compasso invisível. Ele percebeu que o vilarejo não existia apenas fisicamente. Existia como memória viva, respirando em cada espaço, cada sombra e cada passo. O corredor que esquecia a luz parecia se alongar indefinidamente. Mas Camilo não se apressava. Cada movimento era lento, consciente, sincronizado com o ritmo invisível que atravessava passado, presente e memória. O suspense não vinha de perigo, mas da percepção profunda de que tudo estava vivo, respirando, pulsando em harmonia silenciosa. No fim do corredor, outra porta surgiu, maior que as anteriores, emanando uma presença serena, hesitante entre aberta e fechada. Camilo encostou a mão na madeira fria e sentiu vertigem, mas também pertencimento. Era uma passagem para a memória viva do vilarejo, conectando todos os lugares, sombras e histórias que já conhecera, unindo-os em um compasso constante. Ao atravessar a porta, sentiu o último sussurro envolver seu corpo. Não era som, mas cadência, um ritmo profundo, constante, invisível, que atravessava cada espaço do vilarejo. Ele percebeu que fazia parte daquele pulso silencioso, respirando junto com cada memória, sombra e passo invisível que compunha o vilarejo. Camilo avançou pelo espaço silencioso além da porta, sentindo a névoa tênue envolver cada fragmento do vilarejo. Não havia pressa. Cada passo reverberava junto ao compasso invisível que já percorria o mercado, o jardim que esquecia o sol, o quarto do sussurro, a biblioteca, a torre do relógio e o farol que guardava a névoa. As paredes exalavam memória. Cada sombra que se movia parecia carregar histórias antigas. Passos sobre pedras molhadas. Crianças correndo pelas ruas de pedra. Folhas caindo devagar no jardim. Páginas virando na biblioteca. O tic-tac compassado do relógio da torre. A bruma silenciosa do farol. Cada fragmento pulsava em harmonia com o compasso invisível, constante, sereno e profundo. Camilo percebeu que não precisava compreender ou nomear cada sensação. Bastava sentir. O vilarejo inteiro respirava, e ele respirava junto, sincronizado com cada memória, sombra e espaço que compunham o ritmo silencioso. A atmosfera do lugar não provocava medo, mas um suspense contemplativo, delicado e persistente. Cada detalhe, cada sombra, cada partícula de memória parecia estar viva, aguardando o reconhecimento. O último sussurro do vilarejo não era som, mas percepção. Quem escuta, caminha. Quem percebe, respira junto com ele. Camilo sentiu a presença de todos os lugares anteriores convergindo naquele ponto. O mercado, pulsando com passos invisíveis. O jardim, curvando suas folhas devagar. O quarto do sussurro, atento e silencioso. A biblioteca, respirando memórias. A torre do relógio, pulsando compassadamente. O corredor que esquecia a luz, refletindo cadência. O farol, guardando a névoa e o ritmo. Cada espaço respirava em sintonia com ele. Ele percebeu que o vilarejo inteiro era um organismo vivo, silencioso e paciente, cujo último sussurro era o compasso invisível que unia todos os cantos e memórias. Ao caminhar mais adiante, Camilo sentiu vertigem, mas também pertencimento. Não era medo ou ansiedade. Era compreensão, percepção e conexão. O vilarejo respirava, e ele respirava com ele. Cada sombra, cada parede, cada memória pulsava no mesmo ritmo constante e sereno, atravessando passado, presente e memória. Enquanto a névoa se movia suavemente,
refletindo tons suaves sobre cada espaço. Camilo percebeu que o último sussurro não cessaria. Não era uma despedida, mas um convite à percepção e ao pertencimento, uma cadência invisível que unia cada fragmento do vilarejo, respirando junto com quem estivesse disposto a escutá-la. Camilo permaneceu no centro do espaço silencioso, sentindo cada fragmento do vilarejo respirar junto com ele. Não era o respirar físico, mas cadência, ritmo, memória viva. O mercado que nunca dormia, o jardim que esquecia o sol, o quarto do sussurro, a biblioteca das vozes esquecidas, a torre do relógio silenciosa, o corredor que esquecia a luz e o farol que guardava a névoa. Todos pulsavam em sintonia, invisíveis, constantes, serenos. Cada sombra, cada passo invisível, cada memória acumulada respirava junto com Camilo. O suspense do vilarejo não vinha do medo, mas da percepção intensa de que cada espaço, cada objeto, cada presença fazia parte de um organismo silencioso, profundo, paciente. Ele caminhou lentamente, tocando as paredes frias, sentindo vibrações suaves, fragmentos de memórias que se entrelaçavam com o compasso invisível do vilarejo. Cada fragmento surgia como imagem viva. Crianças correndo entre as ruas de pedra. Folhas caindo lentamente no jardim. Páginas virando sozinhas na biblioteca. Passos que reverberavam no mercado silencioso. O tic-tac compassado da torre do relógio. A escada do farol imóvel. O corredor que esquecia a luz, respirando em cadência. Camilo percebeu que não precisava compreender ou organizar tudo. Bastava sentir. Permitir que o compasso invisível atravessasse seu corpo, respirando junto com cada memória, cada sombra, cada espaço. A névoa começou a dissipar-se suavemente, filtrando a luz da manhã. O vilarejo permanecia sereno, imóvel, mas respirando em harmonia constante. O último sussurro não cessava. Era ritmo, cadência, elo invisível que unia passado, presente e memória. Camilo sentou-se no banco de pedra da praça central, contemplando o vilarejo inteiro. O compasso invisível atravessava cada espaço, cada sombra, cada memória, conectando tudo em um ritmo constante e sereno. Não havia pressa, nem expectativa, apenas percepção, atenção e pertencimento. Ele sentiu que fazia parte daquele organismo silencioso, respirando junto, profundo, paciente. Enquanto o vilarejo despertava lentamente, não pelo sol ou pelo movimento humano, mas pelo pulso invisível que unia cada canto, Camilo compreendeu que o último sussurro era eterno. Não se perdia com o tempo, não se apagava com a memória. Permanecia constante, sereno, respirando, conectando todos os lugares, sombras e fragmentos de história. Ao se levantar, sentiu o compasso atravessando seu corpo, unindo-o ao mercado, ao jardim, ao quarto do sussurro, à biblioteca, à torre do relógio, ao corredor que esquecia a luz e ao farol que guardava a névoa. Ele sabia que carregava consigo o último sussurro do vilarejo, pulsando invisível, constante e sereno. O vilarejo permanecia vivo, respirando em cadência com quem pudesse sentir. Cada sombra, cada espaço, cada memória, cada respiração era parte de um ritmo invisível e eterno, constante, paciente e profundamente sereno. Camilo caminhou lentamente pelas ruas de pedra, agora parte integrante daquele compasso. O último sussurro do vilarejo não era fim. Era continuidade, cadência invisível, elo que unia cada história, cada sombra, cada memória e cada coração que estivesse disposto a ouvir. E assim, o vilarejo respirava, constante, profundo, sereno, enquanto o último sussurro se espalhava, silencioso e eterno, conectando passado, presente e memória em um ritmo invisível que jamais cessaria.